Vamos criar nossa aba de planejamento, né? Deixei ela por último para fazer, porque ela é a mais tranquila, tá? Então vamos deixar ela antes aqui da aba geral, né? A gente vai ter o que aqui? O salário líquido, que corresponde ao quê? Ao valor que a gente tem lá nas receitas, né? A gente vem aqui, ó, e busca o nosso salário líquido. Em cima desse salário, que a gente vai planejar, né, as nossas despesas, né? Como exemplo, a gente estava planejando 50% de despesas, né? Vamos mesclar aqui. Teremos os investimentos na faixa de 50% também. E teríamos também uma referência de salário mínimo, né? Mínimo. E hoje aí está na casa de R$ 1.621, tá bom? Então, nas despesas, a gente vai ter ali um percentual, né, para as despesas fixas, variável, extra e esporádica. Esporádica. Acho que a gente tinha planejado eram 15, 20, 10 e 5%, né? Vamos transformar isso aqui em porcentagem. Dividir isso por 100. Então, uma especial aqui, valores e divisão. Beleza? Para ficar rapidinho. E aí, esse valor ele vai ser baseado em cima do salário líquido. Então, salário líquido, né? Vamos travar aqui, vezes a minha porcentagem, é o que eu vou ter ali para gastar de despesa, tá? Então, aqui, a gente tem um total de 50% para a gente gastar com despesas, né? E de 50% para investimentos, beleza? Aqui vamos colocar um pouquinho de cor já para já ter uma vida, né? A nossa tabela. Passar aqui um verde, colocar um verde mais fraco. Aqui vamos mudar para amarelo. Deixa em branco somente aonde que a gente vai preencher, né? Vou dar mais uma aqui. E aqui a gente vai ter um total. Vamos. Aqui. Aqui nós vamos ter os investimentos, né? Como a minha de exemplo, eu tenho aqui do carro 5 vezes salário mínimos, salários mínimos, emergência, 5x salários, salários líquidos, aposentadoria e viagem, barra obra, barra etc. Então, planejando. Aqui, uma variação de 10% a 30%, tá?
Aqui os percentuais são de 10% para cada, 10%. E aqui também a gente vai ter um somatório, tá? Então, desses 50% ele vai ficar, beleza? Esse valor também vai ser multiplicado do salário líquido. A gente vai fixar vezes a percentual, né? Vezes a porcentagem. Aqui nós vamos ter o total de investimento, tempo, né, para adquirir esse total investido, e aqui quando atingido o teto, né? Então aqui, depois de atingir o teto desses daqui, ó, aqui eu vou ter, aqui são 5 salários mínimos, então vai ser esse aqui vezes 5, passar isso para contábil. E aqui vão ser 5 salários líquidos, beleza? O tempo de recorrência vai ser quanto tempo que esse montante eu demoro depositando esse valor. Então, eu vou pegar o total investido dividido pela quantidade de parcelas, tá? Que eu invisto. Nesse caso aqui, a gente deu um mês quebrado, tá? Então, vamos usar uma RED aqui, então. A RED é 0, tá? Que eu não quero fração de mês, eu quero o mês inteiro, beleza? E aqui também é a mesma forma, tá? Copiei a fórmula aqui de cima, colei embaixo. Que eu quero justamente quanto tempo eu vou demorar para juntar 22 mil investindo R$ 450 por mês, ok? Aqui é o seguinte, depois que eu atingir o meu teto, eu vou continuar com isso daqui, com esse investimento, e com esses investimentos aqui, ó, eu vou aumentar o percentual para 30%, e esse aqui continua 10%. Opa, esse aqui vezes 3, tá? Que dá 30%. Esse aqui vai ser ele mesmo, beleza? Aqui vamos deixar uma célula e aqui também mesclada para a gente fazer depois uma formatação condicional aqui, já dando um retorno dessa parte de cima, tá? Mas primeiro vamos criar a estrutura da planilha. Embaixo, depois, a gente vai ter o quê? O somatório, né? Quanto que isso representa aqui em cima de despesa. Aqui nós vamos ter o total. E aqui quanto que representa aqui em cima de investimento. Esse total aqui vai ser mesclado. E aqui vai ser verde, porque a gente não vai mexer. Isso aqui vai ser calculado automaticamente quando mexer aqui nessa parte aqui de cima. Tá bom? Agora a gente vai ter as despesas realizadas. Aqui nas despesas a gente vai ter o valor, tá? Ah, perdão. A gente primeiro precisa de uma referência, né? Essa referência que vai puxar os valores aqui embaixo. Vamos fazer o quadrinho das despesas. Ela vai ser, por enquanto, deixa ela assim, que a gente vai inserir uma fórmula aqui. Vai ser valor comparativo percentual e aqui sazonalidade, tá? Que aqui a gente vai ter o que é fixas, o que é variável, o que é extra e o que é esporádica, tá? E aqui do lado nós vamos ter investimentos realizados no mês. E vamos poder fixar aqui. Esse campo aqui de baixo ele vai ser dinâmico, tá?
Então, ele vai puxar de acordo com a referência que eu colocar aqui. Essa referência vão deixar umas duas linhas, umas duas células para ficar melhor o visual aqui. Aqui a gente vai fechar nossa planilha. Aqui também vai ser dinâmico, tá? Então vamos colocar uma cor aqui verde. E aqui embaixo nós vamos ter a soma aqui de cima. E aqui nós vamos ter os totais. Igual lá em cima. Esse total aqui, ele vai puxar o total daqui. Essa é a soma daqui. E depois nós vamos fazer aqui uma formatação condicional também para essas duas condições. Tanto essa quanto esta daqui, tá? Mais para baixo nós vamos ter também a diferença. Então, vamos pegar esse quadro aqui, ó. Vou colocar aqui espaço de meio, altura de 0,5, né? Ficou muito curto. Altura de 5. E vamos copiar esse quadro aqui para fazer o quadro aqui embaixo. Essa é a mesma coisa. Só que a diferença é que aqui vai ser diferença, despesas, tá? Aqui vai ser diferença de aportes mensais. Aumentar aqui também. E aqui a gente coloca uma quebra de linha, quebra de texto. Aqui também. Comparativo percentual. Aqui também é a mesma coisa. Comparativo percentual. Aqui vamos manter um campo para as observações. Então aqui, ó, depois a gente vai vir com as observações do nosso quadro. Observações. E aqui vamos selecionar isso tudo aqui, ó, para ser o nosso quadro de observação. E aqui embaixo também a gente vai ter outro campo de observação aqui, ó. Também mesclar e colocar colocar um amarelo, igual lá em cima, e aqui também. Aqui também, aqui também. Então, beleza. O nosso, a nossa estrutura, ela está começando a tomar uma forma. Agora nós vamos automatizar essa planilha.